Gravando. Bom dia, sétimo ano, muito bom tê-los aqui, Jordana, Ana Lu, Siqueira, Duda, Joaquim, Jennifer, Acioli, Ramalho da Silva Peixoto, Godoy, Jennifer, Letícia, Giovana. Não sei se chega mais alguém, geralmente Melody aparece, outras pessoas mais, né? Nossa segunda aula de história, iniciando o mês da pátria, o mês de setembro, segunda-feira, 7 de setembro, 198 anos de independência, todos nós iremos com máscaras e devidamente protegidos marchar pela Avenida Santo Antônio. Vai ter desfile aí em Capoeiras, Ana Lu? Nunca tem, eu acho que não vai ter, não. Coronavírus sabe que vai ser a culpa. Não tinha nem internet ontem, né? Veio chegar hoje, não foi? Foi. Ficou sem energia o dia todinho. Que maldade, meu pai do céu. Foi tão maldade que eu fiquei sem estudar. Tá Foi vendo a muita maldade? gente de lá nas várias grupos das turmas mandando mensagem, estavam sem internet, só com a do celular. Então Tava vamos sem lá. energia. Faltou 10 horas da noite, só voltou de manhã. Vixe. Página 20 do livro didático, nós teríamos esse texto falando sobre aquele risco que havia de outros reinos da Europa circulando por aqui o litoral brasileiro com olho de vistas no Brasil. Então diz que desde a Paraíba ao norte até a povoação de São Vicente ao sul, o litoral todo ocupado por povos falando a mesma língua, todo o litoral do Brasil, né? Essa imagem nós já vimos em aulas passadas, vou projetar aí na tela de vocês, o mapa de ocupação do litoral brasileiro, né? Então, os vários povos tupis, divididos nas várias tribos que ocupavam o litoral. Esse mapa nós já vimos em aulas passadas. É justamente a informação que está sendo retomada nessa página 20. Desde a província da Paraíba, a capitania, na época ainda capitania, até São Vicente ao Sul, povos de mesma língua, da mesma origem, tendo os mesmos costumes, porém profundamente divididos, basicamente em dois grupos. Veja que tem umas reticências aqui, que a divisão era maior, mas a divisão básica eram dois grupos. Um chamado Tupiniquim, o outro Tupinambá. Aí ele vai continuar dizendo, por que os Tupinambás se aliaram, ficaram do lado dos franceses, e os portugueses tiveram ao seu lado os tupiniquins, não consta na história. Ninguém sabe se os tupinambás acharam mais bonito o sotaque fãs dos franceses e não gostaram do sotaque português e não Só sabe. queriam inimigos para acabar com o outro. No entanto, o questionamento aqui, Joaquim, que ele levanta é por que não foi o contrário? Por que os tupinambás ficaram do lado dos portugueses e os tupiniquins do lado dos franceses? Essa razão de escolha, essa simpatia, não sabemos o porquê dessa preferência. No entanto, como você disse, como Joaquim disse, eles levaram disso um motivo para cá, de tribos rivais, né? Então, a rivalidade das tribos acabou favorecendo também, como a gente vai responder daqui a pouco, os povos rivais, os portugueses que chegaram primeiro e os franceses que cogitaram em tomar, invadir, se apropriar. O fato é incontestável e foi importante. Durante anos ficou indeciso se o Brasil ficaria pertencendo, olha, houve essa dúvida, tá vendo? Então, veja como é interessante a gente estudar a história e pensar aquilo que nós provocávamos no sexto ano. Por que falamos português? É simplesmente um acaso da história, um acidente histórico natural? Isso não, houve uma razão histórica. Nós poderíamos hoje falar francês, poderíamos falar holandês, poderíamos falar inglês, enfim, potências que, nessa época da colonização, também por um ou outro motivo, estiveram presentes aqui na colônia. Então ficou indeciso se o Brasil ficaria pertencendo aos Pero, como os indígenas chamavam os portugueses, ou aos Maí, os franceses. Espero, diz, Ana Eu Lu. tenho uma pergunta.
Manda. Se a gente foi colonizado pelos portugueses, por que a gente não fala com o sotaque dos portugueses? Eu acredito que tenha sido essa mistura também com, Indígena, negro. com o dialeto, o idioma dos indígenas que foi criando esses regionalismos, né? Você até percebe mesmo que no todo o Brasil, o idioma oficial sendo o português, de região para região, muda muito o sotaque também, né? O pessoal Sim, lá do Sudeste, do Sul, diz que a gente aqui no Nordeste fala dando lapada com a língua. Isso. Bom, nosso sotaque é o melhor que tem, eles que choram. também acho, né? Você já vai na Bahia, já muda um pouquinho, já é mais arrastado. Já muda. É. E se você vai ao Sudeste, o sotaque mineiro, por exemplo, é muito engraçado de se ouvir, né? O sor, E não sei o trembão, quê, sou. tem Trembão. sor. E no Sul também muda, o Centro-Oeste muda, né? Então, mesmo dentro do Brasil, nós temos essa diferença de sotaque. Ou seja, o sotaque português foi se perdendo ao longo desses 500 anos. E aí eu espero que vocês estejam com o caderno, com as respostas que enviaram aí em mãos. Aqui. Muito Aqui. fácil a letra A, né? Que povos eram esses? Tupiniquins e Tupinambá. Não precisa nem abrir os microfones, as respostas. Como era a relação, Joaquim já disse, de rivalidade. Acredito que todo mundo Eles também eram acertou. rivais. Isso, Inimigos mortais. conflitos, inimigos mortais, boa, né? Vorazes, guerra civil do Superman contra o Homem-Aranha, não sei quem é que se digladeia lá. Superman contra Batman. Veio por fora, não tô. Segunda pergunta, de que maneira as relações entre esses povos favoreceram ou aos franceses ou aos portugueses? Ganham soldados para a batalha, sem ter que Os sacrificar. tupinambás se aliaram aos franceses e os tupiniquins aos portugueses. Pô, você pode ter dito claramente assim, pode ter dito também das consequências, como Joaquim citou, se aproveitaram dessa rivalidade e ganharam mais adeptos à sua causa, né? Enfim, várias Eu respostas que a coloquei, gente poderia professor, seguir. que os indígenas já conheciam o território, então sabiam tudo que ia acontecer. Foi também excelente, favoreceu aí. A gente vai ver mais à frente o grupo chamado dos bandeirantes, que eram aqueles Pra mim, isso aí é exploradores, Record. eram aqueles exploradores portugueses que tomavam a iniciativa de adentrar o interior, né? Porque se eles tivessem ficado só no litoral, o mapa do Brasil não teria avançado. Então, os bandeirantes eram esses exploradores que adentravam o interior. E aí eles contaram com essa ajuda que Jordana mencionou, dos povos indígenas. Porque muitas plantas, alimentos que eles passavam dias, meses, até anos nas matas explorando, avançando o interior do Brasil, como eles chamavam o sertão, e muitas coisas que eles se alimentavam era prejudicial, era venenosa. E aí, nesse conhecimento da flora e da fauna brasileira, os indígenas foram de um papel muito fundamental, muito importante. Terceira pergunta: a costa brasileira no início da colonização era efetivamente controlada por Portugal? A gente pensa Sim. que sim, mas não, né, Ana Lu? Ah, Não havia ali a existia presença o de Tratado de franceses, né? Tordesilhas. Não, tinha mais. Pela divisão deveria ser só dos portugueses, Todos portugueses. mas o texto menciona, e a gente já adiantou, que havia também Os franceses. navios franceses rodeando por ali, né? Os franceses. Isso, inclusive lá no vídeo, naquele documentário que a gente assistiu, eles capturam ali um prisioneiro francês que a todo custo mentir, se passar por português para livrar a própria pele, o que não dá certo, né? Feita aí a correção, nós continuamos na página 21. A exploração do pau-brasil escambo. Muitas informações, gente, que a gente não sabia, informações curiosas sobre essa presença dos portugueses aqui no território que seria o nosso país, 322 anos depois dessa chegada de Pedro Álvares Cabral, essa independência, essa criação do Brasil que celebraremos na próxima segunda-feira. Olha que interessante, nos primeiros 30 anos, essa presença portuguesa foi limitada, então nós não tínhamos uma presença efetiva, morando de fato portuguesa aqui no Brasil. E estava restrita
ao litoral, somente de reconhecimento, talvez desenhando o contorno da costa do litoral brasileiro. É muito curioso. Eu vou pegar aqui rapidinho, que eu achei ontem, deixa eu fechar essa projeção. Vou pegar aqui rapidinho para mostrar a vocês. Para a gente não ter aquela ilusão de pensar que o mapa do Brasil fosse como é hoje. É uma coisa que não pode fugir da nossa mente. A gente imaginar que nada era como sabemos ser hoje, tudo foi sendo construído, inclusive o mapa do nosso Brasil, né? Então, trouxe aqui para vocês, ó. Deixa eu levar para lá, porque aí fica mais fácil de projetar para vocês. Deixa eu fechar aqui. Abrir uma nova projeção. Primeiro eu tenho que abrir para mim aqui no computador, para depois aparecer para vocês. 7º ano. Eu vejo esse mapa que vai aparecer agora aí na tela de vocês. Esse é o chamado mapa. Eu acredito que esse mapa seja da época, pela gravura, pelo modo como ele foi desenhado, eu acredito que ele seja da época, lá de mais de 500 anos atrás, né? Porque o Tratado de Tordesilhas ele foi assinado 2 anos depois da chegada de Cristóvão Colombo e 6 anos antes de Pedro Álvares Cabral, português, chegar, o território americano já havia sido dividido. Então, vocês têm a linha na vertical do Tratado de Tordesilhas e vejam como eles imaginavam ser o mapa da América, né? Então, você percebe aqui que ao sul não sabia o que tinha. Tem mais ou menos... Tem mais ou menos o contorno, mas eles não sabiam ao sul como é que se delineava. Então, é claro que à medida que os portugueses chegam e vão avançando ao oeste, ou seja, à sua esquerda, eles vão redesenhando esse mapa até chegar o formato que tem hoje. Vejam, ao lado aqui à direita tem o que seria a África, né? Mais ou menos muito bem próximo, porque já era conhecido esse litoral deles, então é muito bem próximo do formato atual. Mas o que eles pensavam de América, até essa divisão do Tratado de Tordesilhas era uma divisão muito imaginária, assim, né? Mais imaginária do que realmente uma divisão fiel às coordenadas de GPS, as coordenadas geográficas que nós temos conhecimento hoje. Então era muito mais uma linha... Professor, Oi? é tipo, não ia ter uma linha no meio da mata separando. É, Era essa linha imaginário. é isso. Negócio. É uma coisa meio quadrada aqui, ó. Quando pega aqui do Nordeste para apontar lá para o Norte, ele segue uma linha reta, né? É uma coisa muito imaginária. Assim. Dá uma curva, desce, fica Não reto, vai tinha cabeça É uma de lembrar. curva, muito bem, Joaquim, uma curva que vai abrindo África. aqui à direita, a gente sabe que hoje ele vai fechando até chegar ao Rio Grande do Sul, muito bem observado. Totalmente diferente, né? Coisa O que eles vão rabinho. redesenhando à medida que eles vão explorando aí. Então, voltando lá, esses 30 primeiros anos foram de reconhecimento. E essas expedições, outra coisa interessante que mostra aqui nesse segundo parágrafo, é que essas explorações que aconteceram nos 30 primeiros anos, elas eram particulares, ou seja, por iniciativa própria, é claro, com a autorização do rei português. Ele autorizava que pessoas financiassem essas viagens, pagassem os navios, alugassem ou comprassem, pagassem os marinheiros, enfim, que viessem aqui. É claro que eles tinham que dar uma certa satisfação à coroa portuguesa, aquilo que eles exploravam pagava um certo tributo, é o que vai dizer esse próximo parágrafo aqui. Vou pedir que Joaquim já está com o microfone ligado, que lê esse terceiro parágrafo aí, Joaquim. Terceiro. Esses comerciantes se comprometiam a erguer feitorias e a destinar uma parte dos lucros obtidos com o comércio de madeira para a monarquia portuguesa. Uma espécie de imposto era um contra de arrendamento.
arrendamento que tinha de um lado o rei e do outro os exploradores. Valeu. Então, como você vê, a gente já adiantou, apesar dessas primeiras viagens, nos 30 primeiros anos, essas viagens de exploração, de reconhecimento do litoral, então, para a gente não pensar aquela imagem de que Pedro Álvares descobriu o Brasil e a galera de Portugal já veio morar aqui. Não, era uma terra desconhecida, ele já tinha um comércio com o Oriente, como a gente viu na aula passada, que era mais lucrativo, que não dependia de força de trabalho portuguesa, era só chegar lá, abastecer os navios e trazer para vender na Europa. Então, diante dessa perspectiva, abandonar tudo isso para tentar um novo comércio, uma nova exploração aqui no Brasil, ficou em segundo plano isso. Então, durante os 30 primeiros anos, foram só viagens de reconhecimento por iniciativas pessoais, uns queriam, outros não, os que queriam firmavam um acordo com o rei de Portugal, de repassar algum lucro, parte do lucro obtido. No mapa nós vemos aí indígenas trabalhando nas embarcações portuguesas, esperando o trabalho ser concluído. Uma coisa também que não é novidade para vocês é que a derrubada desse pau-brasil, cortar a madeira, carregar a madeira até os navios de transporte, chega lá, condicionar no porão do navio, ou seja, organizar lá, amontoar, guardar direitinho. Tudo isso era feito pelos indígenas em troca de objetos para os portugueses de pouco valor. Agora, para os indígenas que nunca tinham ouvido nada daquilo, era uma novidade, era coisa do outro mundo, né? É como se você recebesse hoje um celular daquele dobrável, coisa que o povo da Apple, da Samsung, da Nokia, eles têm aquilo, não é novidade, né? Mas para nós seria uma novidade, para os indígenas também. Um pente, imagina, por isso que os indígenas têm aquela franja parecida com Isadora Jordano, né? Então, ganharam pente para pentear a franja, facas. Então, imagina ele pegando um objeto de metal e vendo que aquele afiado, que aquilo corta, eles que rasgavam a carne no dente, como aquilo não foi uma novidade para eles. Machado, como era que os indígenas derrubavam árvores antes da chegada dos portugueses? Devia ser uma forma muito primitiva, né? E de repente ele recebe ali do português um machado que, com algumas machadas ali, a árvore está no chão. Então, aquilo para ele era uma novidade. Imagina um tupiniquins ali que se aliou ao português, pegando um machado daqueles, e o que é que não passava na cabeça dele, o que ele poderia fazer com um tupinambá, com um machado daquele em mãos. Né? Já Então, imagina a matança que ele vai fazer. facilitaria muito o ritual antropofágico, não era, Joaquim? Era um banquete certo e rápido. Então, tudo era novidade para os indígenas, porque, por isso que eles aceitavam o massacre da serra elétrica ou do machado elétrico, eles aceitavam esses presentes como novidades. Por esse motivo, muitos historiadores afirmaram que essa troca era chamada de bugigangas, nome que permaneceu aí para falar disso que Jordana está na cabeça. É uma bugiganga, não, é uma tiara, né, Jordana? É a região onde você tinha o mapa, onde você tinha essa presença do pau-brasil. Hoje muito pouco se encontra, né, Joaquim? Página 22. Nós vamos completar uma cruzadinha na página 22. Eu trouxe ela aqui em branco, para não trazer ela já pronta, né? Porque a Ana Lu gosta de se aproveitar da bondade dos outros. Então, Quem disse isso? Letra A, Ana Lu e os demais, Jesus. Melody chegou agora. Mercadoria que os portugueses iam buscar na Índia para comercializar na Europa, obtendo muito lucro. Essa resposta a gente vai encontrar no mapa da página 18. Quem encontra primeiro? Que primeira palavrinha seria essa com a letra P? Produtos. Na Pimenta. letra pimenta. Muito bem. Pimenta. Opa, não era isso aqui, não. É o de escrever. Pimenta seria a primeira palavra. Muito bem. Próxima, letra B. O pau-brasil tem o seu cerne, o seu interior na cor de... Essa é a origem da denominação atribuída à árvore. Por que pau-brasil? Porque a cor era cor de... Começa com a letra B. B. Ó, já dei uma dica aí, porque já tem a terceira letra, que é a letra A, né?
É uma cor avermelhada. Cor de... Bar. Cor de... Ó, já estão vendo na tela, já tem o BR. Olha, Duda disse aqui no chat. Cor de brasa. Muito bem. Ela disse que acordou agora, está com a voz rouca e não quer ligar o microfone. Cor de brasa. Letra C vai ser mais fácil. Riqueza que os portugueses esperavam encontrar em nossas terras de imediato, mas só encontrou depois. Ouro. Ouro. Muito bem. Ouro. Eu faço tão organizadinho aqui com espaço, quando eu clico fora, ele junta. Mas depois eles acharam, não foi? Depois eles acharam. Foi? Depois estava tudo. Agora. Muito bem. Agora o próximo. O pau-brasil era muito apreciado pelos europeus para a decoração das casas, porque permitia a fabricação de finas com a letra M. Vou dar uma dica aí. M-O. Mobílias. Isso, olha que palavra bonita. Mobi. É porque não ia ser móvel, né? Só tinha mobília. Mobília é o nome mais chique, né, assim, do povo de Capoeiras, para dizer móvel. E os mais antigos diziam os move, né? Móvel, faziam, olha o português aí, Ana Lu. Fazia uma junção, dizia move. Arrasta esse move direito, tira a poeira desse move. Acho que os pais de vocês não diziam hoje mais, né? O pau-brasil ainda era utilizado na fabricação de, é outro nomezinho aqui para embarcações ou barcos, com a letra C. Caravelas. Caravela. Caravela. É a cara de velas. Biceira. Caravela. Letra F. Produto que era utilizado pelos portugueses na troca por pau-brasil, juntamente com os demais produtos trazidos, receber a denominação genérica de bugiganga. A gente acabou de ver isso, né? Seria a segunda palavrinha do penúltimo parágrafo da página anterior. Começa com a letra A. Segunda, anzóis. Anzol, no singular. Anzol. Próximo. Denominação atribuída à troca de um produto por outro ou por trabalho sem a utilização de moeda. Seria aquele comércio de troca. Como é o nome dele? Com a letra E, que começa. Com a letra E, a gente já tem a letra S aí, que é a segunda letra. Você sabe, porque estou esquecido. Ó, já tem ESC. Cadê Maria Eduarda no chat? Quem acerta? Já tem 3 letras, ESC. Encomenda. Quase. Com a letra S. Ó. Veja a segunda palavra, aliás, a segunda letrinha é S. Comércio que é de troca e não de moeda. Não pagamento, mas é feito na troca. Como é esse comércio? Vou colocar mais uma letra. A. ESCA. Cadê tudo no chat? Alguém? Melody, Giovana, Lara. Vou colocar mais uma letra. M. Cadê a Cioli? Quem acerta? Escambo. Escambo. Penúltima palavra. O pau-brasil era ainda usado na Europa para tingir, para colorir o quê? Acho que alguém disse aqui no chat. Tecido. Duda disse aqui no chat. Tecido. Tecido. Muito bem. Última. Região do Brasil onde estavam localizadas as matas de pau-brasil. Era no interior? Litoral. Muito bem.
O professor tenta botar tão bonitinho que quando é no final fica tudo bagunçado. A mulher, que zoom chato. Pronto, preenchido. Podemos continuar na página 23. Eu vou fechar aqui essa edição. Agora tenho que pegar lá a borrachinha para apagar estas palavrinhas. Muito bem. Essa página a gente já viu. É a página 23, essa aí. Olha que homem tão bonito. Parte das terras, nós sabemos, da América era de Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas. E aí diz o próximo parágrafo. Eu ia pedir para alguém ler, mas nós estamos nos 10 últimos minutos. Diz assim. O navegador Pedro Álvares Cabral tomou posse. Veja que é diferente de descobrir. Tomou posse. Chegou já para se apropriar das terras para Portugal no dia 22 de abril do ano de 1500. Como estudamos até 1530, não esqueçam disso, a ação se limitou a expedições de reconhecimento. Não tinha gente ocupando aqui. Entre aspas também, né? Vamos ver por quê. Isso. Policiamento do litoral e extração do pau-brasil. Então, durante 30 anos era reconhecimento, vigiar e extrair pau-brasil. Esse período, porque não tinha ocupação efetiva, foi chamado de pré-colonial. A partir de 1530, aí começou a posse de fato, era necessário trazer famílias portuguesas para morar, a partir desse ano de 1530. A primeira expedição veio com esse senhor muito distinto aí, muito bonito, muito bem vestido. Ele trouxe consigo cerca de 400 portugueses, além de animais destinados para se alimentar e reproduzirem aqui no território brasileiro, tanto de consumo, também de transporte e de tração, vacas e cavalos que, por incrível que pareça, eram animais desconhecidos dos nossos indígenas, dos nossos nativos, da nossa fauna, não é isso? Cavalo. Isso. Também vieram com essa expedição do Martim Afonso de Souza, com esses 400 portugueses, também vieram as primeiras mudas de cana-de-açúcar, planta da Ásia, não tinha aqui, hoje tem abundância, o caldo de cana é delicioso, né? Cujo subproduto, o açúcar, tinha grande procura no mercado europeu e, de fato, aqui o nosso solo permitiu a produção de muita cana-de-açúcar e gerou muito lucro o açúcar para Portugal. Martim Afonso de Souza explorou desde a capitania de Pernambuco até a Baía de Guanabara e Canané, no Rio de Janeiro. O primeiro núcleo oficial, aquilo que nós podemos chamar de primeira cidade construída pelos portugueses aqui, foi a cidade de São Vicente. Nasceu como vila, hoje é uma cidade lá do estado de São Paulo. Foi fundada no dia 22 de janeiro do ano de 1532. Agora, prestem atenção, né? Nós temos a imagem da fundação da cidade de São Vicente, já temos aqui algumas ocas, algumas bandeiras, que provavelmente não foram erguidas pelos indígenas. Os indígenas não conheciam esse estandarte de luta, as bandeiras. E você vê o contato entre... Veja, aqui não é a descoberta do Brasil, não é aquela primeira imagem que vocês têm lá na abertura do capítulo, né? Na abertura do capítulo, desse capítulo 10, vocês têm a imagem do desembarque de Cabral. Não é a mesma cena daqui, gente. Aqui essa cena teria acontecido 30 anos depois, não em Porto Seguro, como Pedro Álvares Cabral chegou, mas mais ao sul, no litoral de São Paulo, onde eles fundaram São Vicente. E aí prestem atenção na legenda dessa imagem, porque aí a tarefinha de casa vai estar nessa legenda. Diz que essa obra representa a fundação da Vila de São Vicente no litoral do atual estado de São Paulo. No local onde já habitavam alguns portugueses indígenas, foram erguidas algumas poucas habitações e uma pequena capela no centro da vila. Entenderam bem? Quando aqueles 400 portugueses chegam para morar definitivamente, colonizar, ocupar, se apropriar do Brasil, 30 anos depois da chegada de Pedro Álvares Cabral, quem é que eles encontram no litoral de São Vicente? Os indígenas. Indígenas e alguns
Português. onde já habitavam alguns portugueses. E aí a nossa dúvida é, como esses portugueses já habitavam aqui se os 400 primeiros chegaram para morar agora? Quem eram esses portugueses que já moravam com os índios aqui? Alguém tem uma ideia? Será que dos primeiros eles reproduziram do nada e ficaram aí? Boa ponto de início de conversa, bom início de resposta. Muito bem. Os portugueses não já vinham vindo para cá 30 anos antes, desde Pedro Álvares Cabral, né? Então, com certeza, algum tinha ficado aqui. Lembram do documentário que a gente assistiu sobre o ritual antropofágico? Uhum. Eles capturam um francês, mas o francês encontra quem e vai tentar manter um diálogo com quem ali dentro da tribo indígena? Em português. Um português que ficou para cá, né? Foi mandado para cá por ter cometido um crime de poligamia, ter casado mais de uma vez, né? Em Portugal, era proibido pelas leis, ele foi expulso para cá. Então, tinha alguns portugueses, um ou outro perdido aqui entre os indígenas, como mostra o documentário, e como Jordana disse, que já tinham vindo em expedições anteriores, antes de Martim Afonso de Souza vir morar definitivamente com esses 400 portugueses. Então, para casa, vocês vão fazer essa pesquisa e escrever no caderno que vocês encontrarem. Guerra de Iguape. Está aí na tela com GU, tá? Escreve Iguape. Está aí na tela, ó. Guerra de Iguape. Pesquisa aqui que vocês encontrarem. Escreve no caderno sobre essa Guerra de Iguape. Está aqui no final da página 32, aliás, 23, escrito de caneta. Guerra de Iguapes, dá uma pesquisada, escreve no caderno que vocês encontrarem e manda a foto lá no Classroom. Bom restante de terça-feira, bom restante de semana, muito bom vê-los, espero, segunda não temos aula, mas na terça a gente se encontra pelo Zoom, e na segunda espero ver vocês marchando lá, com máscara, proteção, luva, álcool em gel, na Avenida Santo Antônio e Joaquim, já podeis da pátria vir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Bom restante de terça, bom restante de semana. Até o meio-dia, a pesquisa Guerra de Iguape pelo Classroom. Tchau. Tchau.